Toyo, ore por nós, para nós começarmos. Pai, obrigada. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Pai, que o Senhor venha tocar de forma sobrenatural cada um aqui. Nós estamos nessa conferência do Espírito Santo, Pai. A palavra hoje vem de encontro a cada um aqui. Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer e está fazendo nas Em nome nossas de vidas. Então, que o Jesus. Senhor toque, Espírito Santo, de forma sobrenatural. Tira todas as distrações das nossas mentes, tira todas as distrações que a gente possa estar tendo hoje para ouvir somente a voz do Espírito Santo, Pai. Obrigada pela vida da Cláudia, obrigada por esse tempo. Honramos a vida dela, Pai, por estar trazendo tanto ensinamento, Pai, direto do altar do Senhor Jesus, que abre as comportas do céu sobre a casa dela, sobre a vida, sobre essa família cheia do fogo do Senhor Jesus. Pai, essa palavra de hoje vai ser sobrenatural, porque a gente crer, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui não vai deixar essa chama se apagar. Incendeia os nossos corações com a palavra que vai ser Em nome liberada de do altar hoje, Jesus. através da vida da Cláudia, da família dela, e abençoamos ela, Pai, com chuvas de bênção. Vem dar toda a provisão, toda a direção para casa, para a vida dela e essa sabedoria do alto. Enche Em nome ela, de enche, Jesus. enche, 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 Pai, para transbordar na vida de pessoas que ela nem imagina. E hoje já vem uma direção, uma palavra aí do alto, que não é só no Brasil, não, Pai, mas Em nome de através da vida Jesus. dela, outras pessoas vão ser tocadas e ela vai pisar em outros lugares. Então, derrama chuvas de bênção, essa riqueza do alto sobre a casa, sobre a vida dela e cada um aqui, Pai. Pega um pouquinho aí desse azeite que vai transbordar sobre a vida dela e sobre a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, Deus abençoe. Gente, vamos lá. Antes da gente começar, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o candelabro. Eu queria entender com vocês, né? Nós já passamos por vários itens do tabernáculo, passamos pela cerca, depois fomos adentrando pela porta, pelo altar do sacrifício, depois nós falamos sobre as ofertas, falamos sobre o lavatório, nós conversamos um pouco, né? De fato sobre a tenda da revelação, falamos sobre as mesas dos pães e hoje nós vamos falar sobre o candelabro. Mas eu queria entender, né, de forma muito clara, se ficou alguma dúvida, porque eu tenho visto que o pessoal não tem colocado nada no grupo. Se não tiver dúvida, ok, mas eu queria entender, queria ouvir de vocês a percepção até aqui, se tem alguma coisa que a gente precisa ajustar ou algum tópico que a gente precisa organizar para voltar, né? Para que todo mundo consiga estar alinhado. Então, queria entender, queria abrir aqui uns minutinhos para o pessoal falar, tirar alguma dúvida que ainda tenha ficado, para a gente de fato avançar com todo mundo junto. Alguém gostaria de mencionar, de conversar? Gente, é o tempo agora de fato de falar, é o tempo agora da gente estar alinhando para que de fato todo mundo consiga estar na mesma página. Da aula anterior ficou alguma coisa sobre a tenda da revelação, depois nós falamos sobre a mesa dos pães na aula passada. Queria entender alguma dúvida ou estamos tranquilos para poder avançar agora para o candelabro. Cláudio, sabe o que eu queria perguntar? É a Gleice. Bom dia. Oi, Gleice, bom dia. É, a gente lendo, né, a questão dos sacrifícios e tal, e aí fala com muita riqueza de detalhes, que ele tirava os órgãos assim de dentro, né? Eu queria saber por que essa riqueza de detalhes assim? Quando a gente vai olhar para a figura do tabernáculo, Gleice, ótima pergunta. Isso é maravilhoso porque a gente consegue entender que Deus tem um padrão. Eu acho que teve uma das aulas que você não estava, né? Depois eu vou te passar alguns detalhes, mas assim, no geral, existe todo o processo da Bíblia, da criação do tabernáculo, tinha uma tipologia que era simbolizar a casa de Deus, onde Deus iria habitar. E nesse habitar de Deus, Deus ele vai falando com riquezas Não de tô te detalhe. ouvindo. Inclusive, na parte que nós falamos sobre a oferta, nós levantamos isso, que às vezes a pessoa ela não poderia ter unicamente boa intenção de dar. Quando Deus falou sobre a criação do tabernáculo, ele falou de 17 itens que seriam usados na construção. Ah, mas eu tenho
X coisas. Não, eu quero 17. A mesma coisa em relação à oferta. Deus, em todo o tempo, está nos mostrando que não importa só a intenção do seu coração, é como o mundo prega, entende? O mundo prega assim, não, Deus, ele quer o meu coração. Não é uma verdade. Deus, ele não quer só o seu coração, ele quer você por completo. E nessa completude, ele dá riquezas de detalhe, porque vamos levar para o contexto daquela época que tudo isso aconteceu. Qual era a forma da pessoa se conectar, de pedir perdão, de agradecer, de fazer as pazes? Fazendo sacrifícios. Então Deus está dizendo: olha, eu entendo isso tudo que você quer fazer para conectar comigo, mas não é do seu jeito, é do meu jeito. Por isso que eu estou colocando aqui todo um padrão que precisa ser exigido. Ó, alguns animais vão ser cortados no meio, outros vão ser separados em parte, outros vão ser lavadas as vísceras, porque tudo aquilo que você faz para mim não é sobre os seus padrões, é sobre os padrões santos que eu estabeleço, entende? Então, quando a gente fala um pouco sobre as ofertas que eram colocadas no altar, isso foi muito bem mencionado, porque de fato Deus, ele criou um padrão para todas as coisas. E ele, em todo o tempo na Bíblia, ele vai ratificando essa verdade, que não é sobre como nós fazemos, mas é sobre como ele exige que a gente possa fazer. Entende? Entendi, entendi. Muito obrigada. Gente, nada, eu que agradeço. Mais alguém? Para a gente conseguir avançar aqui para o candelabro? Cláudio, posso rapidinho? Eu só quero Claro, dizer que João está Paulo. sendo muito, muito. Tem coisa que eu nunca pensei em entender, sabe? Então, assim, está sendo muito esclarecedor. E a gente tem buscado, assim, a gente lê, relê, vê os vídeos. E o que acontece? A gente fica na dúvida, vai buscar na palavra, porque está sendo muito gratificante. Não sei se a palavra certa é essa, mas está sendo muito bom, tá? O aprendizado está sendo assim. Claro que dúvidas a gente vai ter no dia a dia, talvez, né? Por isso que eu acho que o grupo está aí para isso, né? Para a gente conversar. Mas eu queria dizer que, para mim, particularmente, está sendo muito bom. Está sendo porque coisa que eu nunca dei muita atenção. Porque a gente lê a Bíblia e nunca estudou. Eu nunca praticamente estudei tão a fundo assim. Então, para mim, está sendo muito bom e agradecendo, né? Principalmente por causa disso. Que Deus levantou Glória a você para fazer isso Deus. pela gente. Amém, gente. Isso é uma bênção, né? A gente conseguir, como corpo de Cristo, aqui se juntar, tirar dúvidas, avançar. E eu acho que a gente precisa só entender que esse conteúdo não pode ficar limitado a nós. Essa é uma verdade que muda a nossa vida. Por isso que o Marlon faz questão de toda semana, levando em consideração que a maioria de nós está no fuso da manhã, eles estão na noite, mas no mesmo dia ele sobe o vídeo, ele manda o link, porque o nosso objetivo aqui como GC, como turma, é que a gente consiga passar esse conteúdo para as pessoas que a gente sabe que vai abençoar, que de fato essas pessoas vão ter, né, esse descortinar daquilo que a palavra de Deus fala, porque, gente, ontem foi muito interessante que eu preguei na vigília lá da igreja e uma das coisas que eu falei é que nós somos a média das 5 pessoas que a gente vive. Mas, Cláudia, isso é papo de coach. Eu até brinquei assim, e realmente é papo de coach. Mas vamos pegar essa parte do coach que é funcional, é ou não é? Quando o Jairo casou comigo, ele não consumia doce, gente. Ele não gostava de doce. De tanto eu comer chocolate perto dele, ele passou a ser um fã de chocolate. Ai, não, mas é uma coincidência, não é? Em tudo na nossa vida é assim. Você pega alguém meio nervoso, começa a andar com essa pessoa, a sua resposta vai ser igual a dela. Você começa a andar com alguém mais espiritual, você fica tão constrangido com o comportamento da pessoa que você começa a parecer com ela, não é verdade? Então, nós precisamos andar com Cristo para parecer com Ele. Esse papo de que eu não consigo orar mais de 10 minutos quer dizer que você não tem intimidade com Deus. Quer dizer que você não tem essa experiência. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre comunhão, sobre oração na aula passada. Mas o tabernáculo é tudo sobre isso, é tudo sobre conexão com Jesus, é sobre esse contato real, esse relacionamento interpessoal. E aí eu falei isso ontem com os jovens que estavam lá na vigília, que esse papo de coach, essa parte é real. Nós somos a média das 5 pessoas. Será que de fato nós estamos andando tão próximos de Jesus que a gente parece com ele? E a gente só vai parecer com ele à luz da Bíblia, expressando o fruto do Espírito, fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos estabelece com prazer. Então, que a gente possa pensar nisso nessa manhã. A gente está entrando, gente. Ó, nós ainda vamos ter alguns encontros, a gente ainda vai falar sobre, de fato, o altar do incenso, a gente vai falar da Arca da Aliança, a gente vai falar sobre as vestes sacerdotais, mas é importante que até aqui todo mundo esteja alinhado. Então, assim,
Queria deixar aberto. Se alguém, eu não me sinto à vontade de falar aqui no ao vivo para todo mundo, pode nos chamar, Marlon, Toyoko, eu, enfim, os amigos, para que a gente possa tirar dúvida. Amém? Então vamos começar. Eu vou pedir alguém, gente, para me ajudar nas leituras hoje, em nome de Jesus. E orem por mim. No dia 30 de agosto eu tenho um exame para fazer nas pregas vocais. Estou passando por uma luta nessa área. E então me ajudem com as leituras, o que eu puder poupar de falar, né? Que o resumo da médica foi: para de falar. Esse foi o resumo dela para que eu consiga resolver. Eu falei, tá, temos um problema. Amém, né? E a gente vai embora da consulta com a cara mais lavada do mundo. Então, vai dar certo. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 25, do 31 ao 40. Quem puder ler para a gente. Eu leio. Vai ler, Milene? Leio. Amém. É porque a Bíblia demora, eu estou no aplicativo, então eu acho mais fácil no celular. Isso que eu estou. Claro, Farás um calendário, ai meu Deus, candelabro de ouro. candelabro. Farás um candelabro de ouro puro. Candelabro, seu pedestal e sua haste serão em relevo. Seus cálices, as flores que ornamentam o candelabro, com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços de candelabro de um lado e 3 braços de candelabro do outro. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices, com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sobre os 2 primeiros braços que sai do candelabro, um botão sobre os 2 braços seguintes e um botão sobre os últimos 2 braços. Assim se fará com esses 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça, um candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Igualmente, lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Suas tesouras de cortar os pavios das lâmpadas e seus apagadores deverão ser de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro se fará o candelabro e todos os utensílios sagrados. Vê, pois, que tudo faças em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Era eu Amém. lendo e olhando para o desenho para ver. Amém. Gente, então vamos lá. Olha aí essa imagem que está aí na tela de vocês do candelabro. Essa daí é uma imagem daquilo que a gente acabou de ler, da descrição. Vocês estão conseguindo olhar, tá ok? Tá vendo? Em cada haste tinham 3. Tá vendo? Tudo separadinho, bonitinho. Só na hastes do meio que tinha 4, mas nas demais laterais tinham 3. Era todo de ouro, tá vendo? Bonitinho. E aí agora a gente vai entender por quê. O que que tem por trás dessa simbologia, né? O que que a gente está falando? Porque foi aquilo que a Gleice perguntou de forma muito bacana aqui para gente. É por que tanta riqueza de detalhes? Por que tantas coisas? É importante que a gente entenda que Deus ele tem os seus padrões. Gente, o nível de Deus é um nível muito alto em relação à santidade, em relação a zelo, né, com tudo que é feito. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E aí, quando a gente fala, né, sobre o candelabro, muitas pessoas já ouviram falar sobre essa figura do Espírito Santo no candelabro, porque ele era de ouro puro, como a Bíblia, como nós acabamos de ler junto com a Milene aqui, que era de ouro puro, fala de algo totalmente divino, e vocês viram que, né, diferente dos outros móveis, não havia madeira de acácia nele. Vocês lembram que a gente, quando fala de madeira de acácia, a gente está falando da humanidade, a gente está falando de algo que o ser humano está envolvido. Aqui a gente está falando unicamente do ouro puro, que é a representação do próprio Deus, do Espírito Santo, de algo divino. Então, é uma figura de fato do Espírito Santo. Alguém abre para a gente Zacarias 4, do 1 ao 6? Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me
como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e a outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, olha que maravilhoso. Às vezes a gente pega esse contexto, né, de nem por força e nem por violência, para usar em um contexto totalmente diferente. Mas nós acabamos aqui, né, de ler quando o anjo fala, né, com Zacarias, né, que desperta ele desse sono e pergunta o que que ele está vendo. Se a gente começa aqui a fazer uma analogia, olha que maravilhoso. O que que você está vendo? E ele começa a descrever o que que ele está vendo. Sabe o que que isso precisa trazer para a nossa vida? Que antes de Deus fazer algumas coisas, antes de Deus nos despertar para algum tempo, verdadeiramente Deus, ele vai precisar nos mostrar, revelar para nós mesmos o que que nós estamos conseguindo ver de certas situações. Porque existem visões da nossa vida, gente, que estão distorcidas. Porque imagina se o anjo pergunta ali para Zacarias o que que ele está vendo e ele começasse a descrever algo que não fosse real, ele teria a oportunidade de gerar e consertar a rota. Entende que isso é sobre a nossa vida, isso é sobre nós? A gente precisa entender que quando nós estamos nessa posição, nós precisamos realmente começar a falar. Esse é o convite aqui que a gente tem feito no grupo, que a gente tem feito aqui todos os sábados. Gente, fala, explica o que, que você está entendendo para que a gente, na base da Bíblia, consiga ajustar essa rota, consiga dizer se o que você está vendo é o que a gente está querendo passar. Porque a gente não consegue dar um passo adiante, a gente não consegue explicar se a pessoa ela tiver com uma visão deturpada sobre o que está acontecendo. Então a gente precisa entender que Deus ele trabalha com todos os nossos sentidos, gente. Tanto com o olfato, paladar, tanto com a visão, tudo é usado para que Deus possa se revelar a nós. E aí, como que você tem se colocado nesse lugar de visão? Você tem conseguido realmente expor para Deus o que você vê das situações que são acometidas na sua vida? Porque se você começar a colocar para Deus isso, você vai conseguir verdadeiramente ter a revelação se aquilo que você está entendendo é a verdade que Deus quer transmitir para você. Então vamos lá. O Espírito Santo no candelabro é uma figura dos 7 olhos. Vamos voltar lá para o livro de Zacarias, no capítulo 4, olha o versículo 10. Lê para a gente, Lindsay, já que está aberto aí. Tá. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Gente, então, associado ao candelabro, ele fala desse Olha, eu significado, né? posso ler a minha versão, Pode ler sua porque tem versão, por favor, mais. Milene. Porquanto aqueles que acham insignificantes os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao ver a pedra principal, o prumo, nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorrem toda a terra sem cessar. Meu Deus. Gente, olha só, abre para mim aí alguém Apocalipse para a gente fazer menção desses textos aqui. Posso ler? Pode sim, amor. Apocalipse 4 e 5, não é isso? Isso. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Lê para a gente o capítulo 3, versículo 1.
E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Só até aí? Isso. 3. Capítulo 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Amém. Lê pra gente, Milene, na tua versão, esse Apocalipse 4, 5. Não, eu peço desculpa, naquela hora que eu li foi Apocalipse 1:10, que na hora que Não, não tem Filipe abriu, problema. eu Pode abri. ler pra gente agora Não, mas é Apocalipse o 4, mesmo, 5. é King James. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Gente, olha só, nós precisamos entender que ele está falando dessa figura dos 7 olhos, dos 7 espíritos, né? Por quê? Sobre esse nível de relevância. Então, a gente vai avançar aqui, olha só. O Espírito Santo, ele é um só, a gente precisa entender isso, que mesmo com essa figura, né, que às vezes falado, de 7 candelabros, de 7 olhos, de 7 braços, o Espírito Santo é um só, é uma pessoa que faz parte da Trindade, de tudo aquilo que nós já conversamos ao longo desses encontros. Vamos então ler Efésios 4:4. Eu vou ler aqui. Efésios Tá bom. 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Amém. Então, ó, a gente está validando aqui que por mais que a gente esteja lendo textos falando sobre essa questão dos 7, nós entendemos que há um só Espírito, que esse Espírito compõe a Trindade, que esse Espírito é Deus, para que a gente não se perca e daqui a pouco fique confuso sobre essa verdade. E nós vemos isso também na figura do candelabro, né, que foi feito de uma só peça de ouro batido. Lembra que a gente falou agora no início que a maioria das coisas que falavam, né, dos outros móveis tinham a humanidade, que era madeira de acácia. Mas agora nós vemos que o ouro puro, a presença de Deus, a representação de quem Deus é, o candelabro era só ele, não fala sobre nós. Então vamos ler aí Êxodo 25:36. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Gente, olha que coisa linda. Os braços com os seus botões. Lembra que nós vemos a imagem lá no início, né? Que nós olhamos que todos eles tinham 3 florzinhas em cada haste. Tudo aquilo ali é a obra do Espírito Santo, é nada sobre nós. Por mais que Deus nos envolva na sua obra, isso é legítimo, isso é maravilhoso. Ele não precisaria, mas ele escolheu nos envolver nisso. Por mais que ele tenha nos escolhido nos envolver na sua obra, existe algo que nunca vai perder a relevância, que é a parte importante de Deus nesse processo, e é a parte que a glória de Deus não é dividida. Por mais que ele faça, por mais que ele nos envolva nessa realidade, por mais que ele nos envolva na obra dele, nós precisamos entender de forma clara que essa é a forma do Espírito Santo se expor, do nível de relevância de obra que só o próprio Espírito Santo pode fazer. Amém? Pode falar, Milene. Por que que no haste central ele tem 4 flores? Nós vamos falar, estamos avançando. A gente Ah, vai tá. falar aqui, tá? Nós vamos falar aqui sobre essa realidade, o porquê que a gente está, o porquê que tem. Então vamos lá. O Espírito Santo no candelabro. Vou pedir aí, pessoal, aí vocês vão se organizando aí para abrir os textos, por favor. João 16, do 8 ao 11. Quem vai abrir, só diga eu para outra pessoa não abrir. João 3:5, Romanos 8:15, Tito 3:5, Romanos 1:4, João 16:13, 1 João 2:27, Zacarias 12:10, Romanos 8:26, 27, Efésios 6:18, 2 Coríntios 4:13, João 4:24, Atos 1:8 e João 15:26. Vamos organizando aqui
para todo mundo ler um pouquinho e vai dar certo, em nome de Jesus. Essas aulas está sendo tipo a leitura anual da Bíblia em todas Olha que em 10 bênção! semanas. Eu Então leio vamos lá, João gente. 3,5. Ok, então vamos lá, olha só. Os 7, né, fala da totalidade e reflete os diferentes aspectos do ministério do Espírito Santo em nós. Então, primeiro, qual é o primeiro aspecto, né? Ele fala do arrependimento e desse convencimento, que só é dado pelo Espírito Santo. Essa é uma obra do próprio Espírito Santo através dessa representação do candelabro. Vamos então ler João 16, do 8 ao 11. Quem abriu pode ler, por favor. Eu vou Quando ler ele aqui. vier. Perdão, desculpa. Pode ir, João. Já começou, perdão, desculpa. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Gente, então isso daí a gente fala do próprio Espírito Santo. Nós sabemos, né, que é ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nada que nós podemos fazer, por mais que nossa obrigação, né, como alguém, como novo nascido, nós temos que pregar, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quem dá esse convencimento e arrependimento é o Espírito Santo. Vamos falar agora sobre o novo nascimento. Quem abriu João 3,5 pode ler, por favor. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Romanos 8,15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes. Uma vez mais, atemorizados, mas recebeste o espírito que vos adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba, Pai. Amém. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, gente. Então, nós falamos sobre essa obra do próprio Espírito Santo, que só fala sobre arrependimento e convencimento, que é só o próprio Espírito Santo que pode fazer. Esse novo nascimento que só o próprio Espírito Santo pode dar para nós. E sobre agora a santificação. Quem abriu Romanos 1,4, leia para gente, por favor. Pode ler. Mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então vamos lá. Esse assunto aqui da santificação é um assunto extremamente longo, mas a gente só precisa entender que essa santificação ela é dada pelo Espírito Santo. Como acontece o processo de santificação que a Bíblia fala, gente? A santificação inicial, que acontece no momento que a gente aceita Jesus, no momento que verdadeiramente a gente consegue avançar rumo à presença de Deus, né? E verdadeiramente, depois disso, nós passamos para o processo de santificação progressiva, onde eu escolho que eu quero estar mais próximo de Deus, onde eu quero mexer em áreas que verdadeiramente estão incomodando a presença de Deus em mim, mas que toda essa obra é feita pelo Espírito Santo. E a santificação final, que só vai nos acontecer na vinda de Jesus. Então a gente precisa entender que quando a palavra de Deus fala sobre santificação, em algumas vezes você vai ver que ela conjugou o verbo no passado, porque já aconteceu, que ela está conjugando o verbo no presente e ela está conjugando o verbo no futuro, é porque nós temos essas três etapas, esses três tempos, né, sobre a santificação. Aí vamos lá. Sobre o ensino. Vamos ler João 16:13 e depois outra pessoa, 1 João 2:27.
Posso ler? Pode sim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém. Quem abriu 1 João 2:27? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amém. E agora vamos falar sobre oração, que também é algo, né, que é essa obra do Espírito Santo. Zacarias 12:10, outra pessoa abre Romanos 8:26 e outra pessoa Efésios 6:18. Quem E abriu derramarei Zacarias? sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Meu Deus. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Efésios 6:18. Orando em Ore, todo o tempo. Continua, pode orar, pode ler. não, pode falar, pode falar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Gente, então olha só, todos concordam aqui que essa obra do Espírito Santo, né, em nós, do arrependimento, do novo nascimento, da santificação, do ensino, da oração, é a obra pura do Espírito Santo? Isso não vem de nós. Ninguém aqui acorda de manhã falando, nossa, hoje eu estou a fim de orar 24 horas de joelho. Ninguém. Só a obra do Espírito Santo realmente para poder nos fomentar a querer em um lugar que os nossos olhos não conseguem contemplar um benefício, porque nós somos caídos. Sem Jesus nós somos, entende, irmãos? Então, vamos falar agora sobre isso também, essa obra do relacionamento com Deus que o próprio Espírito Santo faz. Quem abriu 2 Coríntios pode ler para a gente? 4:13. Posso ler? Pode? As escrituras sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Amém. Vamos ler agora João 4:24. Deus é Vamos ler. espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então vamos lá. Capacitação para o testemunho. Vamos ler esses dois últimos textos aí da leitura obrigatória, hein? Atos 1:8 e João 15:26, 27. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. João 15:26, 27. Quando chegar o Quando, Auxiliador, porém, Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Amém. Gente, então, olha aí, olha sobre a fala, né, dessa totalidade aí que reflete realmente os ministérios do Espírito Santo em nós. Gente, todos nós aqui passamos por esse arrependimento ou convencimento, seja lá como você quer chamar. Todos nós tivemos a experiência do novo nascimento, amém? Todos nós estamos passando por um processo, já passamos pelo processo de santificação inicial e estamos passando pelo processo de santificação crescente, e vamos passar por esse processo de santificação futura, que é a
completa quando Jesus voltar. Todos nós somos ensinados diariamente pelo Espírito Santo. Todos nós temos a ajuda do Espírito Santo em oração. E todos nós temos a possibilidade de nos relacionar com Deus e a capacitação para ser testemunhas dele por essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nós. Então, nós precisamos olhar que quando a gente vai olhar essa figura, né, dentro do tabernáculo, esse próprio candelabro vai nos mostrar que existe coisas que só o Espírito Santo pode fazer, e ainda assim ele decidiu em fazer em favor a nós, a nos colocar à disposição de viver aquilo que Deus quer. Então, nós precisamos entender esse benefício maravilhoso que o próprio Deus nos deu. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o candelabro. O candelabro, ele era a única luz da tenda da revelação. Olha, gente, que poderoso. Não tinha luz elétrica, né? Igual hoje a gente entra, tec no botão e acende. Não. Sem ele, nada seria visível e o serviço seria impossível. Então, a meditação que a gente precisa tirar disso daqui hoje. Será que, de fato, na nossa vida, no nosso ministério, nas outras escolhas, é a luz realmente desse candelabro, que é a figura do Espírito Santo, que tem trago revelação? Ou são as nossas habilidades? Ou nós estamos querendo colocar um fake news ali na luz, né? Porque sem essa luz do Espírito Santo, dessa representação, os sacerdotes que ali estavam para servir, eles não teriam a capacidade de servir. Então, acho que isso é uma coisa que precisa nos gerar temor, né, gente? Será que todas as escolhas que nós estamos fazendo envolvem, de fato, o Espírito Santo? Isso que a gente tem que pensar. E como simbologia, a obra de Deus não pode ser feita na força humana. A gente precisa entender, né, que a capacitação do serviço, ela vem do próprio Espírito Santo. E essa luz, né, que o candelabro exercia ali dentro, ela que trazia a revelação do que eles estavam fazendo, da onde eles estavam tocando, se as coisas estavam sendo feitas conforme Deus estabeleceu. Então, essa luz também do Espírito Santo vai trazer para a nossa vida essa revelação, gente, daquilo que Deus espera de nós, se nós estamos andando à altura disso. Será que vezes, né, às vezes a gente olha para um Deus muito religioso e o tabernáculo em todo o tempo nos mostra um Deus Pai, que o desejo desse Deus Pai é de alguém que quer trazer luz em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso perguntar para Deus se eu vou no culto das 8 da manhã ou se eu vou no culto das 18. Eu preciso perguntar para Deus sobre tudo, sobre a roupa que eu visto está coerente, se a rotina que eu tenho é coerente, se aquilo que eu faço glorifica o Senhor, se aquilo que eu me coloco à disposição para fazer é para aquele tempo. O Espírito Santo, ele tem essa disponibilidade de nos trazer luz, de fazer com que verdadeiramente a gente viva aquilo que o Espírito Santo tem. Então, isso aqui é uma das coisas que nós podemos usar e abusar, gente, sem moderação, que é o uso da figura do Espírito Santo na nossa vida como nosso ajudador. Então, vamos lá. O candelabro era uma só peça, tá, gente? Mas nós vimos lá na fotinho que eu mostrei para vocês, era uma peça só, mas ele tinha diferentes partes. O cálice, as maçanetas e aquelas florzinhas bonitinhas lá, né, espalhada pelas hastes. Então, vamos falar sobre esses detalhes. Ele havia 3 cálices em cada braço e 3 braços de cada lado, o que dá um total de 9, que por sua vez é o número de frutificação. Gente, o 9 são os 9 dons e 9 características do fruto do Espírito. Quando a gente olha o candelabro lá, a gente vai ver, ó, a fotinho dele, igual vocês estão vendo aí. Ele vai ter as hastes, 3 florzinhas em cada haste de um lado e 3 do outro e as 4 no meio. Nós vamos falar sobre os 9 dons e os 9 frutos do Espírito. E os 9 cálices de cada lado fala do equilíbrio entre essa manifestação do Espírito Santo. Por que é importante a gente lembrar desse equilíbrio, né? Porque quando
A gente olha, né, hoje, principalmente igrejas muito pentecostais, que estão muito focadas em poder. Gente, isso é maravilhoso, não é uma crítica, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que o Espírito Santo ele é alguém equilibrado. A gente não pode só tender para poder, 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 sem conhecimento, porque poder sem conhecimento, ele não é algo real, ele não é algo que gera frutificação no corpo de Cristo. Agora, o fogo do Espírito Santo que traz esse poder com o conhecimento de quem Deus é, vai trazer essa transformação. Pode falar, Milene. Gente, eu não estou conseguindo visualizar esse 9. Onde é esse 9 braço aí? Não, Ou não esse são 9 9 braços. Vamos lá. Tá vendo cada Vamos. haste? Eu não sei se vocês conseguem ver quando eu toco em cima. Cada hastezinha dessa tem 3 flores. Tá vendo? Em cada perna e 4 no meio. Lembra que você perguntou do 4? O que é esse 4 no meio? Então são as florzinhas, tá? Exatamente, tá bom? Então, são 3 em cada lado, tá vendo? 3 em cada hastes, e aí de um lado fica 9, do outro lado fica 9, no meio fica 4, ok? Então, vamos lá. Aí, um 9, nós entendemos à luz da Bíblia, que fala sobre essa questão do fruto do Espírito, e do outro lado sobre os dons ministeriais que o próprio Deus vai falar, e nós vamos dar uma lida aqui. E esse 9 fala desse equilíbrio, né? De cada lado, sobre essas manifestações espirituais que a gente acabou de mencionar. E aí, nós vamos falar aqui sobre esses dons, que são esses 9 que nós entendemos, né, à luz da Bíblia, que o tabernáculo está querendo trazer para a nossa realidade. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus, ele é muito categórico, ele é muito organizado. Eu fico assim surpreso como que ele me usa, que eu não sou assim, mas ele é maravilhoso. E olha que riqueza de detalhes, até nos dons espirituais. Deus, ele separou na sua palavra, através da revelação ali com Paulo. Olha, gente, dons de fala são 3: profecia, variedade de línguas e interpretação. Aí depois mais 3, organizadinho, que são os dons da revelação: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento do Espírito. Aí depois mais 3, organizadinhos: dons do poder, dom da fé, dons de curar e operações de milagres e maravilhas. Então, a gente precisa entender sobre esse equilíbrio, né, da figura do Espírito Santo, de Deus, dessa organização. Nada na Bíblia, nada na busca de Deus é algo desorganizado. Deus, ele tem os seus processos, ele tem a sua forma de trabalhar e nós precisamos entender isso, que Deus ele é categórico. Por isso que quando a Gleice pergunta no início da aula, por que tanta riqueza de detalhe? Porque a Bíblia é muito clara que o Espírito de Deus, esse que habita dentro de nós, gente, ele é zeloso. E quem é zeloso é organizado. Gente, não é maravilhoso a gente encontrar alguém que é todo organizado, que mantém as coisas assim? Por quê? Porque fala sobre isso, sobre essa divisão, né, do próprio corpo de Cristo, essa divisão daquilo que Deus quer fazer em nós, mas dizendo, olha, eu me preocupo com o que eu entrego para você, mas eu entrego organizado. E o que você vai fazer com isso vai depender agora de você. Gente, Deus, ele nos deu acesso aos dons espirituais, desde o tabernáculo até hoje. E aí, será que nós estamos fazendo acesso? Estamos acessando isso? Estamos buscando em Deus? Senhor, eu quero crescer em profecia, eu quero crescer em palavra de conhecimento, eu quero crescer, Senhor, no dom da fé. Gente, dom da fé é diferente de ter fé, isso é importante, tá? Isso aqui é assunto para outro tempo, mas só para deixar muito claro que dom da fé é diferente de ter fé. Todos nós aqui temos fé. E se nós temos fé, nós estamos aqui, né, gente? Porque senão você estaria fazendo outra coisa, estaria na praia, estaria dormindo, mas você daqui que você tem fé, que existe um Deus que rege a sua vida. Mas o dom da fé é aquilo que muitas vezes as pessoas, elas vão precisar ser impelidas pelo Espírito Santo para usar, para de fato desenvolver curas, operações de milagres e maravilhas. E esse dom da fé é dado pelo próprio Espírito Santo. Então você tem acesso a esses 9 dons, peça ao Senhor, comece a gerar hoje em oração, Deus, eu quero viver isso daqui, e Deus verdadeiramente vai te dar, porque Deus tem prazer. Gente, a Bíblia fala que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai, que é maravilhoso, que é perfeito. Então, use e abuse dessa boa vontade de Deus. Amém? E os outros 9, gente, que fala sobre o fruto do Espírito. Olha só, uma observação. Não são frutos, é fruto.
fruto, ok? Tá vendo aí o fruto aí, ó, essa abóbora? É um fruto com 9 gominhos, é igual a tangerina que você come, ou mexerica, dependendo do lugar. A mesma coisa. E dentro desse fruto vai ter amor, vai ter alegria, vai ter paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que segundo Gálatas, sem essas coisas a gente não consegue acessar a Deus. E também não conseguimos dar testemunho para o mundo de quem Deus é. Será que a sua vida verdadeiramente dá testemunho para o mundo de que você, de fato, está em Deus, porque os seus frutos revelam bondade, revelam alegria, revelam domínio próprio? Essa é uma meditação, né, que a gente precisa toda vez ao olhar para o candelabro, que é olhar para o Espírito Santo, pensar: será que os frutos que ele disponibiliza para mim estão sendo revelados para o mundo? Gente, tem gente que nunca vai ter oportunidade de estar num grupo como o nosso, nunca vai ter oportunidade de entrar numa igreja. Mas quando eles nos conhecerem, eles precisam ver que existe algo diferente na nossa vida. E esse algo diferente é a figura do Espírito Santo em nós, nos levando para esse lugar. Amém? Então, vamos avançar aqui. O candelabro é semelhante a uma árvore, né? Com tronco, com galhos, com fruto, flores. Vocês viram ali na foto. Portanto, fala da vida e de fruto. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos nenhum nem outro. Então, isso precisa entender. E aí eu queria perguntar aqui para vocês, né? De fato, nessa realidade, você tem dado fruto para que o mundo realmente veja o Espírito Santo? E como que tem se dado isso? Conte a sua experiência, compartilhe com a gente um pouquinho sobre a sua experiência sobre isso. E aí, Henry, o que que você nos diz? A sua vida tem dado fruto? Acho que pelo contrário, acho que a gente não. Acho que esse é o objetivo, essa é a nossa missão. Mas se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a gente também não consegue ser fruto para outras pessoas. Com certeza. Então, eu acho que nesse momento eu estou me enchendo do Espírito Santo para depois ser testemunho para outras pessoas. Glória a Deus. E você, Gleice? Ai, ai, não consigo falar. Essa semana eu tive uma experiência muito forte referente a isso. Essa semana eu fui confrontada com algo. O Espírito Santo me confrontou e domingo eu chorei o dia todo. E pedi muito perdão para o Senhor. E aí, na segunda-feira, eu fui trabalhar. E aí, chorando muito. E aí, uma menina que senta do meu lado falou assim: por que você está chorando? Eu falei: não, não estou triste, não. Eu estou sendo limpa pelo Espírito Santo. Aí ela não entende. Ela falou assim: mas você tá triste? Eu falei: não, eu não estou triste. O Espírito Santo está me limpando. Ela não entendeu, mas ela falou: mas então você não está triste? Eu falei: não. Quando foi ontem, a gente teve uma conversa e ela contou para mim e para uma senhora lá que é também crente. Ela contou um sonho dela e aí eu falei assim: a senhora e eu falou para ela, né? O Senhor está te chamando. Que ela via duas pessoas numa escada, minha filha, aqui. Ela via duas pessoas numa escada e ela estava embaixo. Aí eu falei para ela: o Senhor está te chamando. E aí ela pegou e foi confrontada por algumas coisas que ela fez. Aí ela confessou para nós e ela ficou o dia inteiro chorando. Aí eu falei para ela: agora você está entendendo o que eu estava sentindo segunda-feira? Aí ela falou: sim. Aí eu falei assim: então, tá vendo? Quando o Espírito Santo limpa a gente, não vem acusação, vem uma limpeza. Eu acho que isso é um fruto, né, do Espírito Sim. Santo. Quando a gente sai poder da gente para alcançar outras pessoas. Amém. Glória a Deus. É isso. Obrigado por ter compartilhado, Gleice. Foi bênção. Né? E aí, gente, mais quem? Lindsay, comenta com a gente.
Bom, em primeiro lugar, tento, né, sempre que nas minhas orações, né, pedir o discernimento do Espírito Santo, não só, né, na minha família, com os meus mesmo, meus filhos, não é? Minha família, mas também no meu trabalho, principalmente no meu trabalho, né, com as pessoas que eu trabalho, com os meus alunos, né? Então, sempre que eu tenho uma orientação, eu sempre peço, né, que o Senhor me diminua, né, como uma semente de mostarda e que ele apareça na minha vida. E peço esse discernimento, né? E às vezes a gente vê esse fruto, né? Pessoas que estão desacreditadas, pessoas que às vezes passam por problemas, relatam, né? Na minha outra profissão também, da psicologia, eu tenho notado que de uns tempos para cá, graças a Deus, as pessoas que têm vindo, né, são pessoas que já ouvem a palavra, porque é muito complicado às vezes, né? E eu quero até tirar essa dúvida aqui com você, Cláudia, porque às vezes falar da palavra, né, mesmo, e eu tento fazer isso, né, nos atendimentos, às vezes é desafiador. Eu não digo que é difícil, mas é desafiador, né? Principalmente quando muitas vezes a gente tem algum atendimento que envolve gênero, né? Você que faz atendimento e sabe o quanto isso é complicado às vezes de falar, mas eu tô, eu diria assim, com essa palavra que eu busco todos os dias, aqui também é o meu reforço. Eu falei antes de alguns entrarem, eu me sinto muito, muito abençoada aqui nesse grupo, apesar de não conhecer todos, né? Mas eu acredito que essa egrégora aqui de Deus, do Espírito Santo, é maravilhosa. Então, eu tento colocar isso, né? Principalmente nesses atendimentos, dar frutos, né? Para que as pessoas conheçam. E a gente ainda tem esse embate da ciência, do que o mundo traz, né? Do que o mundo diz que é certo e do que nós estamos tentando trazer para essas pessoas, né? Então, esse mesmo desafio, quando eu ouvi você falando, né, dessa pessoa que foi lá questionar com você, né? Mas se Deus é, eu também tenho isso. E é desafiador, né? Você lutar, né, contra o que é de Deus, a palavra de Deus e o que é da ciência, né? Então, eu acredito plenamente que se Deus me colocou aqui, né, é justamente para dar frutos, mas dar frutos Amém. da palavra dele, do que ele nos chamou verdadeiramente, né? A Toyoko ainda agora, logo no início, falou assim: nós temos mais do que nunca, e o pastor André Valadão tem falado muito sobre isso, nós temos que nos levantar. E não é fácil, né? Porque a primeira coisa, quando nós, enquanto caídos, não ouvimos aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente, né, a palavra de Deus, o que é que as pessoas fazem? Eu vou fugir. Eu vou para outro local, eu vou ouvir alguém que fale aquilo que eu quero, e não é assim. E eu estou É verdade. preparada, acredito que o momento é esse, mais ainda aqui com vocês, né? Com você que foi levantada para nos mentorar, eu diria assim, na palavra de Deus, para que a gente possa verdadeiramente estarmos aí firmes na palavra de Deus, né? Nos armarmos com as armaduras de Deus. Amém. E também a gente precisa entender, gente, que existe contextos bíblicos, né, que o próprio Deus, ele vai falar, deixai-o, né? Deixar a pessoa no seu próprio pecado, porque a gente leu aqui hoje em Zacarias, não é por força e nem por violência. O nosso papel como cristão é revelar quem Deus é com as nossas atitudes, porque por vezes a pessoa ela já criou uma resistência tão braba que tão complicada que ela não quer abrir a Bíblia. Ela não quer falar sobre Bíblia, mas ela vai avaliar comportamentos, ela vai avaliar estilo de vida, ela vai avaliar mudança. Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu, no passado, cometi muita meninice quando eu dizia: eu não me importo com o que as pessoas falam de mim. E aí, hoje, eu entendo que isso é o maior besterol que eu falei na minha infantilidade, porque eu preciso me importar sim, porque eu sou a Bíblia, eu sou o Cristozinho que as pessoas estão lendo lá fora. E aí, se eu finjo que isso não é importante, eu estou cuspindo na oportunidade que Deus está me dando de evangelizar alguém com as minhas atitudes. Entende, irmãos? Pode falar, Mari. Eu tô achando engraçado, porque eu tô aqui, não vou falar, não vou falar.
Mas essa semana aconteceu algo muito engraçado. Eu estava junto ali com o pessoal, né, da live do Pastor Lio, a gente fazendo o jejum e tal. Então, assim, foi um mês muito desafiador para mim, porque foi o mês todo de jejum e foi o mês onde eu fui, assim, extremamente atacada dentro da minha casa. Foi o mês que o Igor estava de férias e, assim, meu Deus do céu, foi terrível esse mês aqui em casa. E assim, eu ali todo o tempo, né, orando e a gente estudando sobre provérbios, e a gente falava assim, o tempo todo sobre sabedoria, e toda vez que ele falava alguma coisa, procurava brigar comigo, alguma coisa assim, eu só pensava, sabedoria, cala a boca, fica seja sábio, mulheres, provérbios 31. E aí, quando foi no último dia, próprio no dia 31, devia ser mais ou menos umas 8 horas da noite, meu Deus do céu, Deus tinha colocado no meu coração, eu senti, né, de fazer um ato profético em casa, e nós fizemos esse ato profético como família por 7 dias, nós três, e era o último dia desse ato também que a gente teria que fazer, e assim, faltando poucas horas para acabar o meu jejum, e eu não aguentei. Eu já estava segurando já há muito tempo, e aí acabou que a gente brigou, e eu falei com ele, eu falei, olha, não dá, você tá me provocando, tá assim, o mês todo você tá me provocando, e eu tô quieta, tô tentando ser sábia, mas assim, tá difícil. E assim, engraçado, porque para minha surpresa, ele parou de brigar, e ele olhou para minha cara e falou assim, me perdoa, porque eu tô vendo que você tá calada esse mês todo. Eu estou vendo que você está tentando realmente mudar, a direção. Então, assim, isso para mim, eu estava até comentando agora com a minha mãe, contando para ela isso, e eu estava falando, eu fiquei feliz, porque foi algo que, assim, por mais que, né, eu não deveria ter brigado, não deveria ter estourado, mas no momento assim que eu estourei, que eu apelei, ele conseguiu ver isso em mim, esse que eu estava tentando. Então, assim, eu não sei, mas eu acredito que isso seja mesmo de uma forma assim, mas eu acredito que seja um fruto que ele viu, e ontem ele mandou uma mensagem para mim, de novo, me pedindo perdão. Parei, deixa um momento terminar de falar. Me pedindo perdão de novo, e falando comigo, Mo, vou fazer. Ele falou comigo, me pediu perdão de novo e falou, Mo, eu vou mudar essa minha cabeça de melão. Eu vou mudar, eu vou buscar mais Deus, eu preciso buscar mais o Senhor, eu sei que eu preciso. Então, assim, isso para mim foi assim muito gratificante, mesmo que talvez não deveria ser da forma que foi, mas para mim foi muito, muito gratificante ele ver essa diferença em mim. Amém. E isso revela os frutos que nós estamos caminhando, gente. Deus nos chama, né, para esse lugar realmente. Então, vamos avançar aqui. As flores, né, elas reforçam a ideia de frutificação. Uma vez que a amendoeira é a primeira árvore frutífera a florescer na Palestina, então nós precisamos também, né, quando a gente vai olhar lá em Números, essa questão da vara de Arão, né, nós precisamos entender o quê? Que Deus ele está nos chamando o tempo todo para esse lugar de frutificação, para esse lugar onde nós somos alargados a viver uma vida que não se contenha só em nós, que nós vamos derramar sobre as outras pessoas aquilo que verdadeiramente elas precisam receber de Deus. E aí, nós vamos ler alguns textos aqui antes de finalizar, que nós vamos falar sobre essas manutenções das lâmpadas, que vocês lembram, todo o material é maravilhoso, toda a tipologia é maravilhosa, mas existia uma parte que competia ao sacerdote, que era essa parte da manutenção do candelabro. Essa manutenção das lâmpadas é algo nosso, e a gente vai ver isso como? Abre para a gente alguém aí, Levítico 24, outra pessoa Êxodo, outra pessoa Lucas e outra pessoa 2 Coríntios, para a gente, já estamos finalizando, mas eu acho que essa parte é essencial
para que a gente consiga Pode ler? entender. Pode ler, Levítico 24, do 1 ao 4. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro de olivas prensadas para iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde a arca do testemunho, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este será um estatuto perpétuo para as suas gerações. As lâmpadas no candelabro de ouro puro devem ser mantidas sempre em ordem diante do Senhor. Amém. Gente, entende então que a responsabilidade de manter essa luz acesa é nossa? Essa chama do Espírito Santo? Somos nós que temos que buscar com ímpeto, com zelo, aquilo que nós precisamos para nos aproximar dele, manter essa luz acesa. Gente, todo o trabalho, nós vimos as 7 obras do Espírito Santo, todo o material, tudo é sobre o Espírito Santo. Mas agora nós não podemos esperar igual o mundo prega. Não, eu vou para Jesus na hora que assim eu sentir. Não, nós não vamos sentir, a nossa carne é caída. Nós nos aproximamos e quando nos aproximamos somos encharcados com aquele fogo do candelabro e nós somos incendiados com essa chama, mas a manutenção para manter esse fogo aceso é nossa. Somos nós que temos que orar, somos nós que temos que ler a Bíblia, somos nós que temos que jejuar para que Deus possa ministrar em nós. Então, ele também deveria manter acesa a lâmpada a cada manhã. Lê para a gente Êxodo 37, quem abriu, por favor. Arão Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. Amém. Gente, olha só, toda manhã está falando de algo contínuo. Amém? Algo contínuo quer dizer sobre essa constância que nós precisamos manter diante da presença de Deus. Não adianta estar aqui no sábado, amanhã no culto, de segunda a sexta, viver uma vida aleatória como se Deus não estivesse morando dentro de você. Ele está dizendo aqui que todo dia de manhã a lâmpada tinha que ser acesa. Todo dia nós temos que orar, nós temos que ler, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que pedir espírito de revelação e sabedoria. Nós precisamos, porque essa é uma responsabilidade que nos cabe. Você vê que todo o trabalho foi feito, mas existia a responsabilidade que também nos cabe, que é essa. E também reflete, gente, o princípio dessa devoção. Lê para a gente Lucas 11:3. Quem abriu, por favor. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Amém. 2 Coríntios 4:16. Por isso não Portanto, não desanimemos. desanima. Pode ler, Milene. Portanto, não pronto, agora desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Amém, irmãos? Então, olha, Uhum. nós precisamos ser alguém devotos com o Senhor. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, entendendo que a nossa vida é uma devoção. Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos vai refletir essa continuidade da luz acesa. Gente, quem se desvia dos caminhos do Senhor não desvia, não dormiu convertido e desvia amanhã. É uma perda, né, dessa manutenção das lâmpadas, vai perdendo o zelo, vai perdendo a devoção, vai perdendo a manutenção, vai deixando de fazer, vai priorizando outras coisas, vai dando espaço no coração para outras coisas, até que no final acontece uma ruptura e essa pessoa ela está separada do Senhor. Então, ai de nós sem a presença de Deus, nós precisamos desse cuidado, dessa manutenção, e não é porque Deus é carente, quer nos ouvir, não, é porque nós necessitamos da boa mão do Senhor sobre nós, amém? E aí, Amém. continuando aqui, alguém abre para a gente aí 1 Tessalonicenses 5:19 e outra pessoa, Samuel 3:3. Não, não precisa abrir, já coloquei aqui no slide. Vamos lá. 1 Tessalonicenses vai nos dizer: não apaguem o espírito. Gente, olha que coisa séria, olha que texto sério. Quando a gente fala sobre, quando Paulo está escrevendo essa Tessalônica, que ele está dizendo que não apaguem o espírito, gente, isso é muito claro. Então, nós podemos apagar essa luz, essa chama que acende dentro de nós. E como que nós podemos apagar? Vivendo uma vida
envolvida com as obras da carne. Quando nós estamos envolvidos com as obras da carne, dando vazão a isso, o nosso espírito vai perdendo lugar. Eu lembro que eu orava muito, assim, ainda continuo orando pedindo, Deus, eu quero ter revelação de quem o Senhor é. Fala comigo em todos os detalhes da minha vida. Senhor, me ajuda a entender a tua voz. E aí, orando, 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 e Deus vai nos dando experiências. E aí eu lembro um dia sair de casa e eu ouvi assim, o Espírito Santo leva o casaco. Mas um sol de rachar o coco, sabe? Leva o casaco, é algo simples, gente, é algo natural. E eu falei, não vou levar mais um peso na mochila, não vou não. Não vou levar e sair. Nossa, de noite um frio de doer o osso. E aí eu me lembrei disso e o Espírito Santo falou comigo, né? Começou a ministrar comigo. Você me pede experiências, você me pede para falar com você, mas a gente pensa que vai aparecer uma bola de fogo, né, gente? Derrubando a gente no chão, a gente ficar caído 24 horas ali. Não, o Espírito Santo é sutil, ele vai falar sobre um casaco, ele vai falar sobre se prepara para isso. Eu lembro que, numas semanas, eu falei, eu me preparando, e aí o Jairo falou assim, Cláudia, prepara uma palavra, deixa tudo preparado. Eu falei, não, mas essa semana eu não vou pregar, não. Essa semana eu só vou dirigir o culto, eu não vou pregar essa semana, mas tá tranquilo. O Jairo, não, mas prepara. Eu senti aquilo, falei, cara, eu vou deixar sempre uma palavra preparada na hora que vier a oportunidade e tal. E eu saí de casa despretensiosamente, fui atender, ia dirigir o culto, e aí chegou lá o pastor. Ele é policial, Cláudia, eu tô agarrado aqui, não vou conseguir. Opa, então tá bom, então eu vou pregar. Entende que às vezes é muito sutil a voz do Espírito Santo, gente, é de coisas naturais do dia a dia. Não são de coisas só extraordinárias. Claro que o Espírito Santo vai fazer coisas extraordinárias, mas são coisas que nos acometem no dia a dia, que o Espírito Santo está falando e nós estamos silenciando a voz dele. Então, que você possa avaliar assim, nesse dia em que atitudes, em que situações, em que circunstâncias eu posso estar silenciando e começar a se lembrar aquilo que a palavra de Deus fala, da onde você caiu, se arrepender e voltar e dar novamente liberdade ao Espírito Santo. E olha o que diz Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontra a arca de Deus. Pode falar, Lindsay. Não, é que você na semana passada, né, achei, ouvindo depois a aula, e é interessante mesmo, né, Cláudia, quando nós estamos aqui, né, recebendo essa palavra, o Espírito Santo, né, nos capacita para isso, como você disse, e o quanto eu falo sempre essa palavra desafiador, porque realmente, né, estar no caminho de Deus é desafiador. Quando as pessoas ainda não se embriagaram, né, desse vinho, né, não se embriagaram dessa água viva. Então, assim, não conseguem entender o esplendor de Deus, né? Esse sobrenatural de Deus. Então, e a palavra fala muito isso, né? Nós somos vistos em alguns momentos, até quando nós somos como loucos, né? Então, até mesmo quando nós estamos ali, muitas vezes ali com a presença do Espírito Santo e essa língua, né, estranha vem. E essa semana eu queria até colocar aqui, eu fiquei resistente de falar. Tem duas coisas assim que estão me incomodando muito, né? Uma é que, graças a Deus, há mais ou menos 2 anos, Deus tem colocado na minha casa pessoas, né, da vontade dele, pessoas, né, que conhecem a palavra. E essa semana no culto Hope, né, semana passada, eu fiquei assim até constrangida, porque a gente sente, né, o mover do Espírito Santo, e a senhora que trabalha comigo, na hora do culto Hope, ela faz, né, o culto Hope comigo, ela senta, e aconteceu realmente o sobrenatural, e eu, enquanto, como você fala, caída, né, eu me sinto constrangida, meu Deus, ela vai ver, Senhor, me segura, tem momentos que eu digo assim, Senhor, agora não, por favor, e não deu, não deu, não deu, né? E eu vi assim que ela ficou ali, né? Meu Deus, que a gente ouve nela, meu Deus, assim, foi muito sobrenatural, né? E às vezes, Cláudia, eu me pego assim como Moisés, né? Eu tenho 54 anos. E às vezes eu me pego pensando assim, Senhor, o que tu queres de mim? Né? Eu tenho 54 anos, né? Não que eu me sinta velha, mas assim,
essa renovação que eu sinto todos os dias, né? Aqui, nossa, eu nunca me senti tão bem, tão à vontade para falar como eu me sinto aqui nesse grupo, né? E eu vejo assim que eu me fortaleço a cada dia, mas eu fico assim como Moisés, né? Que ficou, mas Senhor, né? Né? Por que eu? Né? Levantar esse homem de Deus, né? Hoje veio, né, ainda agora essa palavra aí anterior que você colocou, né, que tem aí a questão da palavra de Deus que mostra, né, o sacerdócio, Arão, né, Miriam. Então, essa questão que Moisés passou, nessa dúvida que pairou no coração dele, né, quando ele foi lá na sarça, né, naquele lugar sagrado ali, meu Deus, isso é estar na presença de Deus é maravilhoso, né? E é inexplicável Amém. para quem ainda, né, não experimentou isso. Não tem como a gente explicar. Não tem. Não tem. Verdade. E o mais importante de tudo, Lindsay, é a gente entender que existe uma estação para tudo. O nosso maior problema hoje é a comparação, né? Eu lembro que essa semana foi test drive aqui no Carisma Matriz e poderoso, poderosíssimo. E aí, quando eu sento para ouvir, eu começo a chorar e falo, Deus, eu não tenho capacidade de estar aqui. É muita gente boa. Eu falo, não, Deus, não tem como. E aí Deus fala, ainda bem, né? Que não é você, né, querida? Sou eu, então tá tudo certo. E aí, gente, a gente precisa entender que, como a gente entendeu que a figura do Espírito Santo aqui, do candelabro, fala sobre Deus, e ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Se você se acha muito bom para fazer algo, desconfie que esse não é o teu chamado. Mas se você acha que você não tem capacidade para fazer, aí você começa a desconfiar que é aqui que Deus quer me usar. Porque se a gente começar a achar que nós somos muito bons, a gente não consegue. Eu lembro que eu conversando uma vez com uma amiga que não é cristã, ela falou assim: Ah, Cláudia, é exagero que você leva 3 horas para preparar uma aula e uma pregação de 1 hora. Eu levo. Mas você sempre fala sobre as mesmas coisas. Mas eu levo. Porque eu sei que eu não sou boa. E que se eu não preparar, eu não vou relembrar, eu não vou saber, eu não vou conseguir ser um canal desobstruído. Ah, para, isso aí é falsa modéstia. Não é, gente, porque eu entendo que eu não sou boa, eu entendo que eu necessito da capacitação de Deus, entende? Então, isso é maravilhoso, é responsabilidade nossa, gente, se manter cheio do Espírito Santo. É responsabilidade nossa, isso é algo individual, isso é algo que você escolhe, que você vai viver uma vida repleta, cheia do Espírito Santo, que isso vai transbordar em todo mundo que está à sua volta, e até aqueles que não são alcançados na sua família vão olhar e vão relembrar, e a tua transformação vai ser uma semente na vida da sua família que ainda não conhece Deus. Então, olha o que diz aqui a palavra de Deus, em Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então, nós temos só uma escolha a fazer. A nossa vida no Espírito precisa ser cultivada dia a dia. Gente, Deus ele já fez a maior parte, mas essa é uma responsabilidade nossa. E aí, é Deus que está te perguntando agora, o que você escolhe a partir daqui? Eu escolho viver uma vida devota ao Senhor. E você? Então é assim, amém, gente? Alguma dúvida? Senão nós vamos orar para finalizar. Marlon, é com você. Hum. Vamos ver, né? Se o pessoal tem dúvida. Então, quem tem dúvida, pergunte. É a É, tua hora. acho que não é uma dúvida, é uma curiosidade. É, o candelabro também tem 7. Seria também como se fosse em Gênesis, que seria a plenitude, e aí, tipo, dividindo em 3 partes, seria o homem. No sexto dia, Deus criou o homem no sexto dia, por isso que está dividido em 3, e daí tem o sétimo, que seria no meio. Eu não sei te dizer isso, então eu não vou ser herege aqui de responder algo que eu não sei. Mas eu também, outra coisa que eu não vi o 4 no meio. O 4 a gente já tinha falado nas outras aulas, né? Sobre a questão da universalidade, onde Deus dá acesso para todas Mas, as pessoas. sim, mas assim, visualmente no candelabro eu não Você consegui não viu? visualizar Deixa o eu voltar 4. aqui, ó. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Consegue ver aí? Aqui, ó, no meio, as 4, tá vendo a haste principal que segura? Sim.
Lembra que Aí dá nós pra ver, falamos. na outra imagem não tava tão claro. Sim. Lembra que nós falamos, né, sobre o quatro, dessa questão da universalidade, dos quatro cantos da terra, dos quatro evangelhos, dos quatro seres viventes, lembra? É exatamente sobre esse significado do número 4. Representa esse sinal de plenitude, de algo que é para todo mundo, que está aberto, é algo que é acessável a todo mundo, mas aí a pessoa faz uma escolha se ela decide acessar ou não. Amém. Esse negócio de simbologia, eu gosto, mas eu não. Como revelação, e para você ter, eu acho interessante. Para você ser exato, é perigoso. Por quê? Porque tem muita coisa que vai te confundir. Você fala da cobra, mas tem uma parte da cobra de bronze que era para cura. Se você vê revelação, entendeu? Você vai ver o anjo que vai descer, ele é mais para ser o anticristo do que o próprio Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de simbologia, levar muito ao pé da letra, achar que, sonhei com isso, é aquilo, entende? Então, o importante disso tudo é a revelação. É a revelação que vocês estão tendo hoje. E às vezes a gente fica pensando de revelação, vou escutar uma voz do céu e vou ter a revelação da palavra. Na verdade, o que vocês estão tendo aqui hoje é a revelação da palavra. Amém. Se isso bater no teu espírito, é a revelação da palavra. Você só precisa trazer ela para o seu dia a dia, né? O Espírito Santo vai falar com você, né? Como é o candelabro, que ela é a luz, né? Como a Cláudia mesmo falou, ela estava ali dentro da tenda, né? Que fala sobre o ministério, sobre o serviço, e a única luz que tinha. Quer dizer, você pode servir em qualquer lugar, mas se a luz não estiver lá, meu amigo, a letra mata. É verdade. Então, a gente precisa dela, né? Para levar a palavra, a gente precisa do Espírito Santo, porque senão não tem revelação. E aí a gente está fazendo por eu quero levar uma coisa que não está acontecendo, né? A gente precisa da revelação e a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida, em todos os aspectos. Amém? Mais alguém quer falar? Mais alguém quer Eu tenho perguntar? uma dúvida, mas eu não sei que aula que foi. Que na verdade eu estava lendo e aí eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Tem uma parte do sacrifício que acho que é os filhos de Arão que vai fazer o sacrifício e eles esquecem acho que é o sangue, eles esquecem de levar para algum lugar. Não sei se era jogar fora. E ali Moisés questiona eles. Fala assim, o porquê que vocês não jogaram? Aí eu fiquei meio em dúvida, o que aconteceu ali? O que está querendo dizer? Você sabe me dizer, Cláudia? Você lembra desse... Se você depois me passar a referência, eu posso dar uma É olhada. Eu não me lembro desse bom, contexto. porque tá assim, que era para, acho que tirar o sangue e colocar em algum lugar, dispensar como o sacrifício. E eles esqueceram. Eu posso dar uma E, olhada, Então eu não em sei. Levítico, então, eu não me recordo onde está, mas me deixou meio em dúvida. O que aconteceu? O fato deles esquecerem, porque Moisés chamou a atenção deles, né? E aí eu fiquei meio em dúvida. Nossa, mas o que aconteceu aqui? Será que... Aí eu até pensei que foi na parte que eles morrem, né? Mas não foi essa parte. Eu Foi a realmente parte... não sei. Tá, eu vou te procurar e depois eu te Tá chamo. bom, aí você me passa. Tá? Eu fiquei meio em dúvida, aí eu falei, eu tô. Já faz dias já que eu li, e eu falei, depois eu vou perguntar para ela o porquê que o ênfase assim de ter esquecido e Moisés ter chamado a atenção, mas depois o relato não fala o que aconteceu por conta disso. Tá Aí bom, aí depois você eu. vendo, você me passa pra gente olhar juntos. Tá. É isso, gente. É isso, Cláudio, você.
Tá ótimo, gente. Então vamos orar para finalizar. Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo. Senhor, que nós estivemos aqui sentados na sua mesa para aprender um pouco mais da sua palavra. Senhor, nos tira de toda inércia, Senhor, intelectual, para que possamos de fato sair daqui colocando em prática, entendendo a nossa responsabilidade espiritual na busca, no crescimento, no aprofundamento de quem o Senhor é. Eu te peço, Espírito Santo, que em nome de Jesus, a sua mão poderosa esteja conosco, nos levando a esse lugar de redenção, a esse lugar de devoção, a esse lugar, Senhor, onde nosso coração está despido diante do teu altar e necessitamos, Senhor, de uma intervenção sua para que possamos ser verdadeiramente aprovados, uma ferramenta de fácil manuseio. Pai, nos guarda, nos dê um restante de dia abençoado, nos guia, Senhor, conforme o teu caminho e que possamos sair daqui desse lugar entendendo a nossa responsabilidade como representantes seu. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém.